Ao vivo. Bom dia para todos, para todas. Chegando aqui, aguardando o pessoal começar a entrar na live. O Instagram colocando a gente na fila aqui, para que a gente comece. Bom dia, meu amigo Kazu. Boa noite para você aí no Japão, né? Kazu, você foi o primeiro hoje, hein? Bom dia, Natanael. Pois é, bom dia para você. Que joia. Vamos aguardando aí o pessoal chegar, dar um minutinho aí para o pessoal começar a participar. Bom dia, Rafinha. Grazi, bom dia, minha amiga. Vamos que vamos. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou começar fazendo uma breve introdução e aí a gente vai recordando já a conversa toda. Bom dia, meu amor. Thaís, meu amor. Bom dia, Paula. Simone, bom dia. Nós vamos chegando aí, vamos começar a conversar. Bom, deixa eu começar já a fazer uma breve introdução para não perder muito tempo. E nós vamos seguindo e vamos caminhando assim. Portanto, nós começamos no sábado passado o capítulo 6 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que é o livro base da nossa reflexão dessa série. E nós falamos então, na primeira parte do capítulo 6, bom dia, Simone. Bom dia, Paula. Tudo bem? Nós começamos então a primeira parte falando sobre a jornada através da muralha. Esse é o tema da reflexão desse capítulo. E nós começamos a falar sobre a vida cristã, ou reconhecer a vida cristã como uma jornada. Bom dia, Gisele. E à medida em que nós reconhecemos a vida cristã como uma jornada, nós entendemos que chega um determinado momento da nossa vida em que nós encontramos com uma muralha. É lógico que isso é metafórico, né? Não é um paredão literalmente, mas é a muralha da jornada da vida. O que é essa muralha? É um local, um espaço, um momento na vida em que a gente se encontra sem possibilidades de ir além. Então esse é o conceito, essa ideia de muralha que a nossa reflexão, o nosso texto aqui nos trouxe e aqui nós caminhamos. Nesse estágio da muralha, ou nesse momento da muralha, a gente experimenta alguns estágios que vão reorganizar a nossa vida para que a gente consiga ultrapassar a muralha. Ou não, depende de como a gente vai lidar com esses estágios. Ok, gente? Como que isso aconteceu? Vou fazer uma breve revisão, só para contextualizar a nossa conversa, para a gente seguir adiante. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Ok. Então, como que nós vimos essa primeira parte? Nós lemos alguns textos bíblicos, por exemplo, o livro do Gênesis, do 12, do 1 ao 9, que é o chamado de Abraão, quando ele sai da sua terra por uma ordem de Deus e vai para aquela chamada terra prometida. Vocês sabem que Abraão ele foi chamado já em idade avançada para sair da sua terra quando ele já estava com a vida estabilizada. Ele já era casado, não tinha filhos, mas era casado, uma esposa bonita, com posses, perto da família, tudo organizadinho. De repente Deus vira a vida dele de ponta cabeça e diz assim, olha, você vai para outro lugar, não é aqui que você vai ficar. E olha, eu vou te dar um filho e esse filho vai povoar o mundo e vai te dar como herança os povos da terra. Para um cara já velho, que a mulher era estéril e que, portanto, era apresentado para ele um contexto um tanto quanto absurdo se nós não estivéssemos falando de Deus, obviamente. Ok? Então ele vai para uma jornada na sua vida e começa uma outra história. Nós falamos aí então sobre várias experiências com personagens bíblicos que tiveram que começar uma jornada. Falamos de Abraão, ou Abrão, né? Quando ele é chamado, depois Abraão. Falamos de Moisés,
que teve um encontro com Deus aos 80 anos de idade na sarça ardente, na visão ali da epifania da sarça. Nós vemos Jeremias, ainda muito jovem, sendo chamado para uma jornada de 45 anos de trabalho para Deus em meio a um povo rebelde. E nós vemos Jesus, né, o nosso maior exemplo, nosso Senhor, que foi chamado para uma jornada de 3 anos para caminhar com os discípulos. Esses discípulos também iniciaram uma jornada de 3 anos, que depois prolongou-se para o restante das suas vidas, cada um com o seu final. A maioria deles não teve, se não na totalidade, não teve um final muito feliz do ponto de vista humano, mas eles cumpriram a sua jornada. E alguém bateu na muralha e desistiu, que foi Judas. Ele bateu na muralha e ali ele ficou e não permaneceu. Ok? Então, assim, a ideia de jornada da vida é a ideia de que eu e você, cada um de nós, somos chamados por Deus, tivemos um encontro com Deus em um determinado momento da nossa vida, ou pode ser que alguém aqui que esteja assistindo esse vídeo ainda não teve esse encontro e vai ser chamado a Deus, ou vai ser chamado por Deus para ter esse encontro. Você não estaria assistindo esse vídeo por acaso, você pode ter certeza disso. Você que está assistindo ao vivo, ou você que hoje, amanhã, um dia, vai estar agora assistindo esse vídeo também. Ok? Então, nada é por acaso quando a gente fala a respeito de Deus. Então, se Deus está falando com você hoje, é porque ou você já teve um encontro com Ele, ou Deus quer que você tenha um encontro com Ele agora. Ok? Então, eu estou falando isso aqui hoje, em 6 de junho de 2020. Talvez você vai ouvir isso que eu estou falando, sei lá quando, né? Mas vai chegar um momento. Ok? Então, é muito parecido essa questão da jornada, essa questão do encontro, com o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, lá em João 3, versículo 1 ao 7, ao 7, quando Jesus encontra um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, ou seja, um fariseu importante, e que ele vai de noite ali sorrateiramente, para não ser visto talvez, para conversar com Jesus, porque ele reconhecia a autoridade de Jesus, e no entanto, ele sabia que Jesus não tinha uma autoridade do ponto de vista formal, vamos dizer assim. Ele não era um fariseu de uma escola tradicional, como por exemplo Nicodemos era. Mas a autoridade de Jesus, ela ultrapassava todos os limites. A gente sabe disso porque a gente crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas naquela época, as pessoas estavam descobrindo isso ainda. Então ele vai conversar com Jesus e pergunta, mestre, sabemos que você é realmente mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus diz que ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma história meio confusa ali para Nicodemos, mas aí ele vai dizer assim, olha, Nicodemos, né? Pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E aí então Jesus explica que você nasce pela segunda vez da água e do Espírito para estar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E por isso importa que nós nasçamos de novo. Então, nós temos um novo nascimento com Cristo. Nesse novo nascimento, nós vamos ter também a nossa própria jornada. Na verdade, o novo nascimento em Cristo, no aspecto espiritual, é parte dessa jornada. Eu estou caminhando, um dia eu tenho um encontro com Cristo, a minha vida se transforma, eu passo a viver uma nova realidade e passo a viver a novidade de vida com Cristo. Tem os primeiros passos da vida espiritual, e aí é o que nós falamos ainda na aula passada, nessa contextualização, dos estágios da fé. Então, você que já acompanhou o vídeo passado, você sabe do que eu estou falando, ou se você lê o livro, ou se você tem o livro em mãos, você também tem condições de entender o que nós estamos conversando. O livro é esse, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Bom, o que é que nós vemos aqui então, nos estágios da fé? Primeiro, é o conhecimento de Deus como mudança de vida. É a conversão, é o João 3 que nós acabamos de ler. Você se descobre como nova criatura em Cristo Jesus. O segundo estágio
é o do discipulado. Ou seja, é quando eu começo a aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as doutrinas, e quando nós passamos a fazer parte de uma igreja local, seja ela qual for. Se é presbiteriano, se é batista, se é metodista, se é assembleia, se é comunidade, se é neopentecostal, enfim, é a tua caminhada com Cristo e o entendimento que nós temos de Cristo. A gente não fala aqui de denominação, tá? O que nós cremos, o que eu creio, é que Deus ele se revela em Cristo Jesus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa fonte confiável de orientação para que nós possamos conhecer a Deus, e o nosso relacionamento com Deus tem que ser contínuo. Oração, leitura da palavra e prática dos ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida. Isso é um resumo básico, né, do que nós cremos, tendo Jesus Cristo como centro da nossa fé, como o nosso único Senhor e Salvador. Então, se o teu contexto eclesiástico, de igreja, ele te proporciona isso, então é meio caminho andado para você estar caminhando com Cristo, ok? No estágio 3, nós temos a vida ativa. E aí, lógico, né, só voltando ainda, cada um vai se identificar mais com o seu contexto eclesiástico distinto, né? Eu sou pastor presbiteriano. Antes de ser pastor presbiteriano, eu fui membro de uma igreja presbiteriana. E para o meu temperamento, para o meu histórico de vida, para a maneira como eu compreendo as coisas, a doutrina e a estrutura da igreja presbiteriana para mim fez todo sentido. E por isso eu me sinto tão bem, tão confortável de estar nesse ambiente eclesiástico. E hoje sou pastor presbiteriano. Mas isso não significa necessariamente que a igreja presbiteriana seja a igreja que ensina as corretas doutrinas e as outras não. Por uma questão pessoal, eu entendo que nós, no nosso contexto, procuramos fazer o máximo para ensinar corretamente. Mas eu também sei que outras denominações e outras correntes cristãs também fazem o seu esforço e a sua maneira também apresentam a verdade da palavra de Deus. Ok? E você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Muito bem. No terceiro estágio, nós temos a vida ativa. O que é a vida ativa? É o estágio onde nós nos envolvemos com a obra de Deus nas suas mais diversas áreas. Desde o ministério formal, que a gente até falou um pouquinho sobre isso na aula passada, no encontro passado, onde a gente fala sobre ser parte de um ministério, ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um músico, um professor de escola bíblica, etc, etc. Até mesmo as atividades mais fora da igreja, vamos dizer assim, para não reduzir muito a questão, e que você pratica no dia a dia. Então você pode fazer um evangelismo fora da igreja, você pode fazer um evangelismo pessoa a pessoa, você pode ser um bom testemunho no seu trabalho, as pessoas enxergarem as virtudes de Cristo através da sua vida. Lembre-se que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, eu sou um representante de Cristo na terra e você também. Olha o peso da responsa, hein? Não vai ser um mau embaixador. Não vai ser uma má embaixatriz. Tá bom? Então, o uso dos dons, assumir responsabilidades. Você pode, por exemplo, também se envolver com a obra de Deus dentro das posições que a sociedade tem ali e que Deus te coloca naquele lugar. Então, se eu sou um profissional em uma determinada área, Deus me colocou ali também, para que eu seja embaixador dele. Se eu sou um médico, um advogado, um empresário, eu não deixo de ser cristão. Então, é claro que eu vou ter as peculiaridades da minha profissão, da minha atividade profissional. No entanto, isso não tira de mim a responsabilidade e a identidade de cristão que eu vou ter que continuar praticando no dia a dia. Então, esse é o estágio 3. Então, do estágio 1 até o estágio 3, que nós estamos recordando aqui, isso consome uma parte importante da nossa vida. Desde você ter um encontro com Cristo até você desenvolver a sua vida cristã, isso pode passar anos
e anos, e você vai vivendo. Até que chega o estágio 4, que a gente falou bastante no encontro passado, que é o encontro com a muralha. É o confronto com a muralha e a jornada para dentro de si mesmo e para o seu relacionamento com Cristo. O que é a muralha? A muralha é o momento onde nós nos deparamos com um evento na vida, ou um conjunto de situações na vida, que nos impedem de avançar para o outro lado dessa situação ou desse contexto que a gente chama de muralha. Então, o que é a muralha? Quais são as situações que podem ser consideradas muralha em nossas vidas? A muralha é um evento que vira a nossa vida de cabeça para baixo. Por exemplo, recordando, um divórcio, a perda de um emprego, a morte de um familiar querido, o diagnóstico de uma doença grave para você ou para outras pessoas que você ama, um familiar, uma situação de traição, que pode ser uma traição do casamento, ou pode também ser a traição de confiança em outras áreas. Um amigo que você confia segredos muito importantes, que um dia vai lá e escancara tudo, e isso afeta a tua reputação, a tua autoestima. Uma traição no trabalho, né? A gente sabe que isso acontece, e às vezes isso te prejudica profissionalmente de uma maneira grave. Um filho rebelde envolvido com droga, ou que passa por situações, uma filha que pode passar por uma gravidez indesejada, não planejada, fora do casamento, enfim, situações, uma doença emocional como depressão, como pânico, sonhos não realizados como um casamento frustrado, ou um filho que seguiu por uma vida, por um caminho, enfim, são situações que não são apenas aquelas corriqueiras do dia a dia, são aquelas pesadas que você, querendo ou não, vai mudar o rumo da sua vida. Você vai ter que caminhar por outras direções, vai ter que lidar com situações que você não queria lidar e que às vezes você não tem nem recurso ou estrutura para lidar. Essa é a muralha. Ok? Então a muralha é diferente, por exemplo, das provações. O que é provação? Provação são as dificuldades do dia a dia. É você chegar no dia 20 de junho e o seu dinheiro acabou e você tem mais 10 dias no mês. Isso é provação. Tá? É muito mês para o fim do dinheiro, como a gente diz. Isso é provação. A provação é você trabalhar, quem mora aqui em São Paulo sabe o que eu estou falando, né? Você morar aqui na Zona Sul e trabalhar lá na Zona Norte. Você vai gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ou morar na grande São Paulo e ter que trabalhar no centro de São Paulo. Então isso é provação. É dificuldade que você vai ter que enfrentar. A provação é você morar num bairro perigoso. Ou é você morar num determinado contexto que você não se sente confortável. Entende o que eu estou falando? Provação é você ter que... você tem lá uma determinada dificuldade e você vai ter que lidar com ela para que você possa viver o seu dia a dia. Essas são as nossas provações, são as dificuldades do dia a dia, que a gente lida com maior ou menor dificuldade, ou com maior ou menor facilidade, dependendo do nosso contexto. E essas provações, elas mudam. Então, hoje eu trabalho, hipoteticamente, né? Não é meu caso, graças a Deus, mas já foi. Por exemplo, eu já fui pastor numa igreja que era uma congregação de outra igreja, isso lá em Foz do Iguaçu, que eu precisei, na metade do semestre, assumir a atividade de 2 igrejas. E eu tinha que pegar um ônibus circular, porque na época eu estava sem carro, e aí eu e minha esposa, no domingo, a gente almoçava 2h30 da tarde, a gente tinha que pegar um circular e ir lá para Foz do Iguaçu, cidade vizinha. E o culto era 7 horas da noite, viu, irmãos? 7, 7h30 da noite. Mas a gente tinha que sair entre 2 e 3 da tarde. Por quê? Porque o ônibus urbano era caro, assim, era melhor pegar o circular, e porque o urbano ia levar a gente para a rodoviária. A gente precisava ir para a parte dentro da cidade para pegar um outro circular para chegar na igreja. Se a gente vai mais tarde, chega atrasado para o culto.
E aí a gente ia sair um pouquinho mais cedo, mas chegava às 6 horas da tarde e ficava lá na frente da igreja esperando até 7h30. E naquela época, eu pregava de terno e gravata e minha esposa ia com saia, roupa social. Isso era aprovação, não era muralha. Isso foi temporário. Então você já passou por situações como essa, ou por outras, e eu poderia contar inúmeras aqui, mas já deu para entender o que está acontecendo. Então, a muralha, ela é aquele evento que vira a nossa vida de ponta cabeça. E não é um evento único. É uma situação em que você pega um conjunto de fatores, dificuldades, problemas de relacionamento. Então, por exemplo, um divórcio. Um divórcio não acontece da noite para o dia. Ninguém acorda um belo dia ou um péssimo dia, olha para a cara da esposa, do marido e fala assim, mas por que eu estou casado com esse cara, com essa moça? Eu vou largar. Isso não acontece assim. Há um desgaste que vai acontecendo, que vai acumulando, situações mal resolvidas, ou entre os dois, ou consigo mesmo, ou ambas as coisas, e que a gente não consegue lidar, e chega um momento que você chega à conclusão, ou ambos chegam à conclusão de que já não deu mais. Já se machucaram, já brigaram, já esgotaram possibilidades. Então isso é um conjunto de fatores, não é um evento único. Um filho que está envolvido com droga, por exemplo, ele não vai para a escola um dia e resolve usar droga porque os amigos estão usando. Já tem uma série de sinais que às vezes a gente, como pais, ficamos desatentos e a gente não consegue enxergar ou a gente não consegue lidar. E se a gente não consegue lidar é porque tem problema com a gente também. Tá ok? E isso que eu estou falando, pessoal, não é julgando ninguém não, tá? Eu estou falando isso colocando eu e você todos no mesmo contexto. Isso pode acontecer comigo ou com você. Agora, por isso é que nós estamos aqui estudando e refletindo acerca dessas coisas na palavra e também nessa reflexão, para que a gente, a partir do momento que a gente aprende e entende essas coisas, nós estamos mais bem organizados e preparados para lidar com tudo isso. E para minimizar até algumas coisas que porventura venham acontecer conosco. Tá bom? Então, de repente, você entendendo e aprendendo isso, algumas dessas coisas que a gente chama de muralha podem não vir a acontecer com você. Porque você já está prevenido. Você já sabe como lidar. Você já está emocionalmente e espiritualmente melhor preparado. E se porventura vier a acontecer, porque às vezes é um processo que já está acontecendo há muito tempo, você já sabe fazer a leitura da situação. E aí tem como reorganizar as coisas e falar, bom, peraí, tudo bem, já cheguei aqui, não deu mais para evitar, mas o que eu posso fazer agora? E aí então você tem caminhos em Cristo para que você encontre uma solução. Ok? Tudo que eu estou falando aqui, gente, se você quiser fazer um comentário, alguma pergunta, aí você vai lançando aí nos comentários e à medida que a gente vai conversando, eu vou interagindo com vocês também. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, isso basicamente é tudo aquilo que nós vimos no encontro anterior e agora nós vamos seguir para o outro lado da muralha. Então, como é que eu e você vamos superar a muralha? Como é que nós vamos passar pela muralha? Como é que nós vamos seguir em frente? Então nós já falamos que a muralha, usando as palavras de São João da Cruz, é a noite escura da alma. Né? É aquele momento em que nós estamos num lugar tão denso, tão escuro, emocionalmente e espiritualmente, que a gente só consegue sair se a gente encontrar a luz de Cristo. Sem essa luz a gente fica perdido ali nas trevas, e ou nós vamos recuar, e aí esse recuo ele também é sofrimento. Por quê? Porque na vida a gente nunca estabiliza. Não existe estabilidade na vida. Na vida ou você está sempre caminhando para frente ou você está regredindo. Não tem meio termo. Vocês conhecem a história daquele que escala a montanha, né? Depois que ele chega no topo, não tem mais montanha para escalar, só tem descida. Então, eu não quero fazer essa comparação com a jornada, porque a jornada você sempre tem condições de subir ou de caminhar um pouquinho mais, né, no aspecto da maturidade, mas é só para entender isso, que a gente não consegue ficar estabilizado. O que a gente chama de estabilidade, na verdade,
é você continuar andando, talvez até num ritmo mais lento, mas não deixar de caminhar. Então, a muralha, o que acontece? Se você bate na muralha, que são essas situações extremas, você tem duas situações. Ou você vai recuar, e todo recuo, gente, é frustrante. E por isso eu não recomendo que ninguém recue quando acontece a muralha. Porque se você recuar, você vai ficar arrastando uma situação emocional para o resto da sua vida. Você imagina, por exemplo, um casal que se divorcia e o marido ou a esposa fica inconformado com esse divórcio. E isso não é difícil de acontecer, porque nem sempre as duas partes estão a fim de separar. Às vezes uma das partes não quer, porque continua gostando, porque está inconformado e tal. Mas já aconteceu. Aconteceu, chegou em última instância e foi. Como é que você, pessoa que passou por isso, vai continuar vivendo a sua vida, guardando esse sentimento com você? Você não vai viver. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar carregando essa situação emocionalmente e você não vai seguir a sua vida. A muralha vai ficar como vamos dizer assim, como um hóspede indesejado que vai com você para sua cama quando você dorme, que levanta junto com você e vai trabalhar com você. Tá claro isso? Então não dá para você recuar uma vez que você bate na muralha. Nós estamos falando aqui do aspecto emocional, mas no aspecto espiritual é a mesma coisa. É a mesma lógica. Então, eu cresço, lembra dos estágios que nós comentamos aqui anteriormente, né? Eu tenho um conhecimento, um encontro espiritual com Cristo, depois eu tenho uma caminhada de discipulado, depois eu tenho uma vida ativa, e aí você não consegue dissociar a vida emocional da vida espiritual, e de repente, num determinado momento, quando você encontra com a muralha, você bate ali, você tem um evento, uma situação que vira a tua vida de ponta cabeça, se você não resolver isso, você vai continuar na muralha. Se você passar para o outro lado, é o que nós vamos falar daqui a pouco, então você vai ter alguns caminhos para que você alcance um nível de maturidade em que você possa seguir adiante. A sua vida vai ser muito melhor. Muito melhor. Mas se você bater na muralha e recuar, você vai continuar sofrendo. Então por que eu comentei, eu usei, aqui, nós falamos aqui vários exemplos, né? Divórcio, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, de um trabalho, uma falência, tantas outras coisas que nós já citamos aqui. Todas essas situações são duríssimas, gente. Senão não virava a nossa vida de cabeça para baixo. Mas uma vez que aquilo já aconteceu, então você não tem como reverter o que aconteceu. Você pode minimizar danos, pode até, quem sabe, reconstruir algumas dessas coisas, mas o fato é que se você não estiver disposto a passar e ir adiante e aprender com essa situação e a reorganizar as tuas emoções com relação a isso que aconteceu, você vai continuar carregando. Eu conheço, por exemplo, pessoas que perdeu um ente querido, perdeu a esposa, por exemplo, e continua ali vivendo como se a esposa tivesse viva ali. Não que isso não seja saudável no sentido de guardar a memória positiva da pessoa, não é isso. Mas a pessoa não conseguiu reconstruir a sua vida. Continua sofrendo como se ele estivesse no velório da esposa. Gente, ninguém pode viver assim. A gente tem que enterrar os nossos mortos. Por mais doloroso que isso seja. Para quê? Para que a gente continue e siga adiante. Nós vemos pais, muitas vezes, que têm um filho rebelde, um filho que dá trabalho, que dá problema, e não consegue seguir adiante. Por quê? Porque no fundo, um pai, por exemplo, que tem um filho problemático, o pai sente culpa também. Porque de uma maneira ou de outra ele falhou na criação do filho. E aí como é que faz? Vai continuar carregando e vivendo essa situação? Não. Mas tem muita gente que faz isso. Por quê? Porque continua na muralha. Continua na muralha. E a única forma de
seguir além, eu dei esses exemplos aqui, você pode pensar em outros, é você avançar pela muralha. Ok? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A única forma da gente conseguir avançar é fazendo uma jornada interior. É fazendo uma reflexão e deixando que Deus trate o nosso interior. É olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer as nossas emoções, reconhecer quem nós somos, reconhecer as nossas dificuldades, sermos honestos conosco mesmo. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto de fulano que ele é hipócrita. Pessoal, toda hipocrisia começa com a gente. Quando eu não olho para mim mesmo, quando eu não admito quem eu sou, quais são as minhas falhas, quais são as minhas dificuldades, para que eu possa reorganizar a minha vida, eu não posso falar do outro, porque eu tenho que começar comigo. Lembra daquela música antiga que a gente cantava na igreja? A começar em mim quebra corações? Música fantástica, né? Simplesinha, mas profunda na sua letra. Que é isso aí, né? É ao chamar para que Deus quebre o meu coração e quebre depois o coração de outras pessoas, para que as coisas mudem de uma vez por todas. Então, por exemplo, como é que eu consigo ultrapassar a muralha? Quando, em primeiro lugar, eu abro o meu coração para ser quebrantado por Deus. Aquela história, né? Quem Deus realmente espera a adoração? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aquele que tem um coração quebrantado. Então, quando eu experimento um nível maior de quebrantamento, eu começo a ultrapassar a muralha. Como é que eu vou, então, ser quebrantado? Quando eu reconheço que eu não sei tudo. Quando o meu orgulho é quebrado. Quando eu deixo de julgar outras pessoas para que eu não me ofenda facilmente. Pessoal, você sabe qual que é um dos maiores problemas que limitam a gente de melhorar ou de amadurecer espiritualmente? Um dos maiores problemas é enxergar sempre no outro a culpa. Isso eu tenho visto no ministério pastoral. Tenho visto isso de uma maneira bastante frequente nas pessoas que eu atendo em terapia. As pessoas, antes de reconhecerem o seu problema, elas colocam a culpa no outro. Então, por exemplo, por que eu sou como eu sou? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. Eles são culpados enquanto a gente é criança. Mas depois que eu me torno adulto, eu posso carregar todo aquele sofrimento emocional da infância, ok, isso acontece. Isso você pode tratar, existem tratamentos para isso, mas eu não posso mais ficar colocando a culpa no meu pai e na minha mãe porque eu sou adulto. Eu sou adulto. Agora eu sou responsável pelos meus atos. Eu não posso ficar culpando a minha esposa ou meu marido por todos os meus problemas. É claro que existe a parcela de culpa, não tenha dúvida disso. Ninguém erra sozinho. Mas a forma como eu lido, ninguém vai poder fazer isso por mim. Vocês lembram? Desculpa, eu estou fazendo uma pergunta aqui, mas tem gente que não participa dos nossos cultos, então eu vou contextualizar. Eu preguei aqui há alguns dias sobre o milagre que Deus concedeu para Ana quando ela orava, pedia para Deus para que tivesse um filho, porque ela era estéril. E Deus, em um determinado momento, deu Samuel para ela como filho, e vocês sabem, quem conhece a palavra de Deus, quem foi Samuel. Foi um grande profeta, sacerdote, homem de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer? Ana, ela tinha o seu marido, Eucana, que não tinha só ela de esposa, como era costume no Antigo Testamento, às vezes o cara tinha mais de uma esposa, só que ele amava profundamente Ana. E ele dava um monte de presente para ela, ele cuidava dela. Sabe aquele marido que dá o cartão de crédito black para a esposa e fala assim, vai lá, tá chateado, tá triste, vai lá fazer uma compra, vai lá no shopping. É nesse nível, né? Então ele cuidava dela assim, mas Ana não conseguia ficar feliz. Aí eu te pergunto, você acha que a culpa é do marido? Claro que tinha todo um contexto ali, mas a culpa da tristeza de Ana era de Ana. Ela se sentia triste. Veja, eu não estou julgando ela, né? E ainda bem que ela não se conformou, porque
o mundo teve Samuel como um milagre de Deus ali, de tanto que ela buscou e orou e perseverou. Nós vamos falar de Ana um pouquinho mais depois aqui ainda na nossa reflexão. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Eucana podia dar fosse nos dias de hoje, podia dar um carro zero para ela. Ela ia continuar triste. Eucana podia levar ela para viajar para Disney, para Paris, para Nova York, para qualquer lugar. Ela ia continuar triste. Ela ia se contentar, ela ia se alegrar, ela ia aproveitar a viagem, mas ainda assim ia ter aquela ponta de tristeza dela, que só ela ia conseguir resolver. E ela conseguiu resolver isso com Deus. Ok, gente? Então, nós precisamos deixar que o nosso coração seja quebrantado. E não adianta a gente esperar que as outras pessoas resolvam as nossas questões. Só quando nós deixamos o nosso coração ser tratado, a nossa vida ser transformada por Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos, reconhecemos as nossas emoções, reconhecemos os nossos defeitos. Então, é muito fácil, por exemplo, eu esperar que as outras pessoas façam tudo por mim, quando eu não me disponho também a melhorar ou mudar quem eu sou. Olha, gente, eu vou falar para vocês que eu já tive atitudes ou posturas na minha vida, em um determinado momento da minha vida, a gente vai amadurecendo e caminhando, em que hoje eu me envergonho. Que eu penso assim, falo, gente, como é que teve gente que aguentou conviver comigo? Eu não aguentaria conviver comigo, com aquele Leonardo lá de determinada época da minha vida. E pasmem, pode ser que daqui a uns 5, 10 anos eu faça a mesma reflexão a respeito de quem eu sou hoje. Porque a gente está sempre amadurecendo, ou deve estar amadurecendo, melhorando e reconhecendo quem nós somos. Ok, gente? Então, o orgulho, ele nos traz a tendência de condenar os outros e ficar impacientes com as suas faltas. Aí eu fico impaciente com quem minha esposa com quem... Pois é, Ellen, é isso aí, né? Como é que o povo aguentou a gente, né? Você está vendo como que o pessoal é bacana? Olha, a gente não pode... sobre você, sobre eu e sobre todos nós. O nosso cônjuge é bacana, aguenta a gente, né? A gente é bacana também porque a gente aguenta esposa, marido, não é? É assim, é uma troca em que ambas as partes se beneficiam. Como é que meus pais me aguentaram? Cara, olha o tanto de BO que eu já dei para minha mãe quando eu era mais jovem, não é? Eu sei que a gente teve problemas na infância, nossa família teve as nossas questões, quem conhece um pouco a história da minha vida sabe, mas cara, ninguém é uma ilha, né? Do mesmo jeito que você, suportáveis, isso mesmo, do mesmo jeito que você é machucado, você machuca também. Então quando a gente reconhece isso, a gente aprende a olhar para o outro lado de uma maneira e a gente começa a ter recurso para passar pela muralha. Um outro aspecto, né, que nos ajuda também a caminhar para o outro lado da muralha é aprender a experimentar e a dar mais valor pelo mistério de Deus, pelo sobrenatural de Deus, pelo desconhecido de Deus. Olha só, vocês veem... A Gra está dizendo que o dele vai para o céu. Olha, Gra, você sabe que a carta de Tiago fala assim, né? Porque assim, nós cremos pela fé que o que nos leva à salvação é a graça de Deus. Então não são as obras, né? Mas Tiago diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. Então ele está fazendo a parte dele, segundo o que você está dizendo, né? Ele está contribuindo, ele é um homem de fé, porque as obras dele são boas. Olha o que a Thaís está dizendo aqui, minha esposa, que eu sou um santo, que eu aguento ela há 18 anos. Meu amor, a nossa santidade é mútua, porque você me aguenta também. Que bom, né? Beijo para você. Bom, essa questão da gente ter um apreço maior pelo mistério de Deus, pelo sobrenatural de Deus, deixa eu explicar isso aqui para a gente entender legal. Deus é espírito.
tá bom? Em teologia, a gente usa diversas, não só em teologia, mas em ciências da religião também, a gente usa diversos termos para falar sobre Deus. Na linguagem bíblica, a gente fala Deus, ou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trindade, Salvador, etc. Mas você pode chamar Deus também de mistério. Você pega, por exemplo, a literatura de Rudolf Otto ou a literatura de Mircea Eliade. Eles vão falar de Deus como Mysterium Tremendum, é uma linguagem latina, o luminoso, o sagrado, o totalmente outro. Paul Tillich usava muito essa expressão. Então, seja qual for o termo que você vai utilizar, você vai estar falando do mistério sagrado, de algo que é maior, de algo que por mais acessível que seja, ainda assim é incompreensível. Por que é importante a gente entender isso? É isso aí, Gra, você é um instrumento do Senhor. E é verdade, viu? Você vai entendendo isso. Nós precisamos reconhecer que Deus age de forma sobrenatural. E quando a gente reconhece isso, eterno, é isso aí, Natanael, é uma outra expressão de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Que por mais que a gente tenha controle a respeito de algumas coisas, ainda assim eu não tenho controle absoluto. Isso é parte do que é encarnado e do que não é encarnado. Do que é secular e do que é sagrado. Tá bom? Um dos conceitos que a gente tem sempre batido quando a gente fala de terapia, e isso serve para tudo, é que eu e você precisamos assumir o controle da nossa vida. Em termos. Tá? Até a página 2. Então, quando é que eu assumo a minha vida? Eu assumo a minha vida quando eu deixo de responsabilizar as outras pessoas pela minha própria situação. Eu sou adulto, por mais que outras pessoas venham me afetar, mas elas só podem me afetar até onde eu deixo. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu não posso ficar esperando que as outras pessoas façam o que é meu papel, a minha tarefa. Então, isso é assumir a minha vida. Agora, eu não tenho o controle absoluto de todas as coisas que acontecem. Eu só posso controlar no máximo aquilo que eu interpreto ou que eu sinto a respeito dessas coisas. Porque quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Ele é o eterno, o sobrenatural, o totalmente outro, o incognoscível, é aquele que não dá para se conhecer de todas as maneiras. Por que isso pertence somente a Deus? Olha o que o Natanael falou aqui. Ele falou que uma das formas de a gente chamar Deus é eterno, e é verdade. Vocês sabem que eterno é somente Deus. Deus, ele é eterno. Eterno significa que ele não tem nem começo, nem meio, nem fim. Ele é. A palavra existência não se aplica a Deus. Quem existe somos nós. Por quê? Eu existo por quê? Porque eu tive um dia um começo, origem. E um dia eu vou ter o fim. Então, eu existo. Ok? Essa é parte da minha existência. Deus é eterno. Tem uma coisa muito louca que você começa a pensar, é o inefável, é isso, uma outra expressão. Tem muitas expressões para falar sobre Deus. A Lília comentou aqui. Pensa na existência. Mesmo que seja lá milhões ou bilhões de anos atrás, aquilo teve um começo. E vai ter um fim também. Deus, como ele é eterno, ele enxerga todas essas coisas ao mesmo tempo. Então Deus está enxergando o dia do meu nascimento. Foi esses dias atrás que eu sou novinho, né? E aí, Deus está enxergando o dia do meu nascimento. Deus está enxergando o dia da minha morte. Eu não sei quando vai ser. Eu não sei como vai ser. Eu espero que seja bem lá distante e que seja uma morte bem tranquila. Tá? Que eu consiga ter visto os meus filhos, os meus netos, quem sabe os meus bisnetos. Isso a gente aspira para si, a gente deseja, mas eu não sei. Não me foi revelado ainda, porque na minha existência eu não cheguei a esse ponto. Mas Deus, que é eterno, inefável, onisciente, Ele está enxergando todos os eventos ao mesmo tempo.
Ele enxerga o princípio, ele enxerga o fim. Por quê? Porque ele está numa outra categoria. É louco isso? Pois é. Mas é assim que Deus é. Então, eu não posso na minha arrogância achar que eu tenho o controle de todas as coisas, quando só o mistério divino e sagrado é que conhece todas as coisas. Tem uma frase muito interessante de Santo Agostinho a respeito disso, quando ele fala sobre Deus. Ele diz assim, que se você compreende a Deus, não é Deus que você compreende. Vou repetir. Se você diz que compreende a Deus, não é Deus quem você compreende. Você está compreendendo alguma outra coisa. Talvez você está compreendendo algum aspecto daquilo que você entende a respeito de Deus. Mas você não está compreendendo Deus. Porque Deus é o totalmente outro. Então, Deus tem o controle da minha vida. O autor aqui, ele conta uma história interessante de um conto antigo chinês, que diz mais ou menos assim, né? Que Como é que é a história, gente? Agora lascou que eu não lembro da história. Só eu mesmo com as minhas loucuras. Aqui, já achei. É uma história de um sábio que vivia numa das vastas fronteiras da China. Você sabe que a China é um dos maiores países do mundo. E que era e ainda é em algumas regiões do sertão da China um país rural. Então, diz que um dia, sem nenhuma razão aparente, uma égua de um jovem fugiu e foi levada por nômades através da fronteira. E aí ele ficou muito triste e tal, aquela égua era muito importante para ele. E o pessoal começa a consolar ele. E o sábio diz assim, olha, o que faz você achar que aquilo não possa ser uma bênção para você? Será que a perda desse animal não foi uma bênção para você? Como é que você enxerga uma perda como bênção? É um contrassenso, né? Ok. Depois de alguns meses, essa égua voltou. E quando ela voltou, ela trouxe junto com ela um garanhão bonito, forte, saudável, e veio para a casa dele. E aí todo mundo aplaudiu e falou assim, ó, tá vendo? Foi uma bênção. Realmente foi uma bênção. Só que aí o sábio questionou ele e falou assim, como é que você acha que isso não pode ser uma maldição para você? Será que é bênção mesmo? Aí, será que isso não vai ser uma catástrofe? Bom, a vida dele ficou mais rica por causa daquele cavalo, a vida dele melhorou, as coisas melhoraram, até que um dia ele caiu do cavalo e quebrou o quadril. E aí ele começou a pensar, rapaz, eu acho que isso aqui não foi uma bênção não, foi uma tragédia. E aí alguém chega para ele e diz assim, será que foi uma tragédia mesmo? Como é que você sabe que esse tombo não foi uma bênção na sua vida? Um ano depois, vem alguns nômades atravessam a fronteira e eles vêm recrutar. Vocês sabem que a China ela passou por diversas guerras civis. A China é um país com mais de 5.000 anos de história. E começaram a recrutar todos os homens que tivessem vigor físico e que tivessem capacidade para montar um cavalo e empunhar um arco e flecha para ir para a batalha. E aí, como esse jovem estava com o quadril quebrado e precisava de alguém para cuidar dele, nem ele nem o pai dele foram recrutados para a guerra. O que a gente quer dizer com essa história? Isso é uma história, tá, gente? É um conto, mas que serve de uma maneira metafórica para muitas coisas da nossa vida. Aquilo que muitas vezes a gente acha que é um problema, e não é difícil você detectar um problema, começou a trazer dor e sofrimento, é problema. Mas o problema ele pode ser transformado numa bênção. Amanhã aquilo pode te levar para uma outra situação. E aquilo que hoje aparentemente é uma bênção e que pode trazer muita alegria, pode vir a se tornar um problema. Veja, gente, eu estou usando a expressão pode, tá? Condicional. Por quê? Porque senão a gente vai ter medo de ganhar a bênção. Eu não quero que você entenda que toda bênção vai ser uma catástrofe. E não quero dizer para você também que toda catástrofe vai ser uma bênção. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, no final das contas, a gente não tem controle sobre essas coisas. Só Deus é quem tem controle sobre essas coisas. Só Deus é quem dá a direção segura. Agora, eu posso dizer uma coisa com convicção. Eu posso dizer o seguinte para você, que com Deus, toda dor que nós sentimos pode ser aproveitada para um fim proveitoso, para um fim abençoado. Tá ok? Eu não quero sentir dor.
E se eu puder minimizar a dor, eu vou fazer. Mas eu quero que você entenda que a dor, muitas vezes, é um caminho para fazer com que nós possamos chegar a uma nova etapa da nossa vida. É por isso que a muralha existe, em determinado momento da vida da gente. É só quando as coisas viram de ponta cabeça é que a gente para finalmente, respira, olha para a nossa vida de uma maneira geral e fala assim, puxa, errei nisso. Cara, eu não posso mais viver agindo ou fazendo as coisas do jeito que eu faço, porque eu cheguei num nível que eu não vou adiante. Então, na vida espiritual isso acontece. Na vida emocional isso acontece. Tá bom? E aí, qual é a solução? A solução é buscar Deus. A solução é ter a consciência de que só o Deus que é possível da gente conhecer, mas não conhecer, olha só como é que é Deus. Eu conheço a Deus em Cristo, mas eu não conheço Deus na sua plenitude. Eu conheço Deus naquilo, isso a gente fala em teologia da revelação, né? A revelação especial de Deus. Eu só consigo conhecer Deus daquilo que Deus me permite conhecer. Aquilo que a minha mente humana tem condições e capacidade de conhecer. Veja que Moisés um dia pediu para conhecer a Deus em sua plenitude. Ele queria ver a face de Deus. Deus levou ele para um lugar escuro, colocou ele numa brecha, passou de costa e falou assim, ó, isso aqui é o máximo que você vai conhecer de mim, porque senão você vai ser consumido. Deus é assim. Então nós não temos condições de compreender Deus na sua plenitude. E justamente por saber isso, a gente tem que se contentar com aquilo que é possível conhecer a respeito de Deus e reconhecer, em última instância, todas as coisas estão no controle dele. E sabe de uma coisa, gente? Isso é ótimo. Isso é muito bom. Porque se eu tivesse condições de compreender ou de lidar com todas as coisas, eu ia enlouquecer. E o caminho da loucura é um caminho que não vai ser saudável para a gente. Tá bom? Pessoal, nós temos um trecho ainda e nós estamos aí com 2 ou 3 minutos para encerrar essa primeira hora da live. Posso finalizar aqui, posso contar com vocês para o complemento da live seguinte? A gente fica mais uns 20 minutinhos para complementar. Tudo bem? Se você pode, dá um joinha aí, ou um ok. E eu vou finalizar, encerro aqui, e 1 minutinho eu volto para a segunda parte da live. Comenta aí comigo. Tudo bem? O primeiro joinha foi da Ellen hoje. Aí nós vamos falar, então, de mais 2 características ou 2 atitudes que a gente consegue passar por outro lado da muralha e que vão fazer com que a gente tenha uma vida muito mais madura, muito mais estável, muito mais segura em Cristo. Ok? Então, estou encerrando essa primeira parte. Segura aí que 1 minutinho já entra na fila aí a segunda parte da live. Tá? E aí eu já vou salvando essa aqui também.